E quando a gente pensa em programa, a gente fala muito sobre a governança. Você tem que criar uma estrutura, você tem que ter os papéis muito claros, quem decide, quem não decide, tem comitês, tem essas coisas que é, um programa é importante você ter isso, né? Ele é mais complexo mesmo, então você tem que ter esse cuidado da gestão dos stakeholders e uma governança bem alinhada, né? Onde as pessoas entendam, ó, esse grupo é que define. Ele definiu, está definido. Eu, como gerente, vou tocar em frente, né? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que lidar com projetos já é bastante complexo. Já falamos aqui no programa sobre gestão de portfólio, a gestão de carteira de projetos, mas está faltando falar sobre gestão de programas. E esse é o tema do nosso papo de hoje aqui com a grande Margarete Carneiro, que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso canal. A Margarete tem mais de 30 anos de experiência em gestão. Ela é apaixonada por práticas voltadas para entregas, benefícios e resultados. Atua como palestrante, como professora, como consultora, tanto no Brasil quanto fora, e tem expertise em gestão estratégica, gestão de portfólio, programas e projetos. Ela é certificada em diversas metodologias, tem certificação PMP, certificação SPC do SAFe, Prince2, MSP e tantas outras. Ela trabalha muito conectando organizações e pessoas ao redor do mundo, buscando promover trocas de experiências e boas práticas de gestão e governança no setor público. Como consultora, já ajudou empresas a implementar PMOs, processos, práticas e ferramentas e treinou mais de 5.000 alunos ao longo da carreira. Recentemente, como diretora do Ministério de Tecnologia, Ciência e Inovação, liderou a implementação do PMO Central e de uma rede de PMOs, entregando um framework completo de gestão de portfólio, programas e projetos. Atualmente no INEP, atua como coordenadora geral responsável por implementar o programa de governança baseado no COBIT. É autora e coautora de 3 livros, além de ter mestrado em gestão do conhecimento e doutorado em governança corporativa e gestão, baseada em resultados no setor público. E até agora é a única mulher latino-americana que mora fora dos Estados Unidos a ocupar o cargo de diretora no board, do PMI, onde trabalhou por 2 turnos, com 6 anos aí no total. Margarete, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Obrigada, André. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu sou fã desse podcast, eu ouço direto quando vou para o trabalho, tem coisa muito valiosa. Espero estar à altura e poder, né, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, ouvintes desse podcast maravilhoso. É um prazer receber você aqui. Tenho certeza que a conversa vai ser muito bacana. Estava ansioso por esse papo. Obrigada. Você tem uma trajetória muito sólida na gestão de projetos, passou por diversas áreas, projetos tipos mais variados de tamanho, de complexidade. Conta um pouquinho, de forma resumida, a tua trajetória até aqui. Minha trajetória, tá bom. Tem que resumir muito porque é muito grande, né? São mais de 30 anos já nessa área. Eu comecei, né, que eu sou formada em TI, André, e eu comecei na área como analista de sistemas, eu trabalhei um pouco, mas assim, eu divido a carreira em 3 grandes fases, que facilita o meu entendimento e quando eu converso sobre isso também. A primeira fase foram 12 anos que eu trabalhei na Unisys. A Unisys é uma multinacional e eu trabalhei lá com vários projetos, projetos diversos, projetos de integração de sistemas que a gente fala, onde você junta várias soluções para oferecer uma solução para um cliente, por exemplo, uma automação de uma agência, automação de lojas, redes de computadores, etc. Um exemplo, eu fui a gerente das urnas eletrônicas em 96, você vê quanto tempo. A primeira urna eletrônica no Olha que Brasil, legal. pois é. E foi um projeto muito legal, muito desafiador, onde eu pude
utilizar todas as boas práticas ali em gestão de riscos, foi muito intenso, gestão financeira muito intensa, a qualidade, porque era fábrica, né? A gente produzia as urnas eletrônicas, então a qualidade ia até a fundo mesmo em qualidade, em detalhes de uso, especificação, plano de teste. Então, assim, foi uma experiência muito boa e a gente tinha um prazo muito curto para entregar. Então, isso é um exemplo, né? Eu sempre trabalhei muito em projetos lá e lá eu falo que foi a minha grande escola, porque eu trabalhei durante 12 anos em projetos grandes, desafiadores, com vários parceiros da Índia, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos. Então, assim, foi muito rico esse período todo. Depois, assim, nesse período eu cheguei a ser gerente de programas também, né? Eu tinha o cargo, eu era gerente de projetos, assinado em carteira, gerente de projeto, que na época era uma coisa difícil, né? Olha, Pois, inédito, hein? Na inédito, época. na época não tinha. Tá lá no meu o contra-cheque, carteira, assinado direitinho. Depois eu passei a ser gerente de programas, que também mais ainda era um desafio, porque até hoje não se fala muito nisso, e eu fui oficialmente, né, atribuída a esse cargo. Depois eu saí e montei uma empresa chamada PMA, é a Professional Management. E ali eu implementei muitas metodologias em clientes, implementei 6 PMOs, assim, dei muito curso, né? Era uma época que estava muito fervilhando aí a necessidade no Brasil de conhecimento sobre projetos. E sempre meu foco foi muito projetos, projetos, e depois mais portfólio. E programas era uma lacuna que eu ainda não usava muito. Nesse período, eu fui gerenciar um projeto no Sebrae, que era um projeto de implementação de arranjos produtivos locais. Você vê que é uma outra área, não tem nada a ver com TI, nada disso. Pois é, bem diferente. Bem diferente. E era um projeto interessante, junto ao BIT, né? Era com a participação da da Itália. A Itália é muito desenvolvida no norte da Itália, porque eles têm muitas APLs, né? Que em inglês seria o cluster, né? Onde você tem várias empresas pequenas que elas fazem parte desse ciclo e que todos crescem. E o PIB aumenta, tudo aumenta. Aí a gente queria reproduzir isso aqui no Brasil. Isso foi em 2001, por aí. Já tem 20 anos, mais de 20 anos. E na época, o que eu conhecia era o PMBOK. E eu gerenciei isso como se fosse um projeto. E na época eu não entendia, porque não dava tão certo. Porque, na verdade, não era um projeto, era um programa. Mas lembra que em 2001 nem existia o standard em programa no PMI. Era uma coisa tão nova É que a verdade. gente. Pois é, né? Era um negócio que a gente. Eu sentia que alguma coisa não batia bem, mas eu não sabia explicar o quê. E depois que eu conheci, falei, olha, aquilo não era um projeto, era um programa com vários projetos, a dinâmica é outra. Bom, mas aí a gente implementou mesmo assim, fez aos trancos e barrancos, ficamos os 3 anos lá, e dali virou um aprendizado no Sebrae para poder implementar novos APLs no Brasil. Então, foi uma experiência muito boa. Interessante também que na época eu percebi que ser gerente de um projeto, se você aprende a gerenciar, você pode migrar de áreas, né? E eu exercitei isso na minha vida. Eu gerenciei na área em governo, alguns projetos não tem nada com TI, esse projeto ou esse programa, né? Então, as experiências foram em várias áreas. Bom, depois de 12 anos, coincidentemente também foram 12 anos, eu tive um burnout na época, e aí o médico falou: oh, você tem que reduzir um pouquinho, você está trabalhando muito e reduz aí a sua carga. E tem empresa no Brasil, é puxado, né? Você mata um leão todo dia. Aí na época eu parei um pouco, fiz um Bem sabático, puxado, é bem puxado, puxado. é bastante. Aí eu fiz um sabático, fui para os Estados Unidos, fiquei lá uns 4 meses. Minha filha mais nova estava lá fazendo intercâmbio, o último ano. Aí fiquei lá como estudante, foi uma vida bem, bem gostosa. Voltei, aí falei, agora acho que eu vou trabalhar no governo.
que é uma coisa que eu sempre gostei. Não sei se você lembra que em 2010 eu lancei um livro sobre boas práticas de gestão no governo, na área pública. E tinha 27 cases, foi bem legal esse livro, o pessoal gostou muito porque eu tinha experiências Uhum. focada em governo. E eu sempre gostei dessa área, porque eu queria tipo trazer as experiências que eu tive na área mais que exige isso da gente no governo, que eu sentia que era carente e até hoje é um pouco carente, né? Quando muda a liderança, às vezes começa tudo de novo. Então, eu falei, eu vou fazer uns concursos aí. Estudei, fiz uns concursos, passei em 5 concursos, escolhi um e entrei. Então, é a minha terceira fase. Eu estou Olha só. trabalhando em governo, pois é. Que eu acho bastante legal. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Eu adoro porque eu acho é uma bandeira, né? Eu acho que eu estou ajudando de alguma forma a trazer essa minha experiência toda para um público que não tem o hábito de usar essas boas práticas, né? Não 100%, tem muita coisa boa acontecendo. Não estou sendo crítica nesse sentido, mas é uma área que exige mais da gente, tem mais desafio para implementar, porque tem mais resistência, né? Você sabe. Então, a minha experiência eu divido assim: 12 anos na Unisys, 12 anos como uma consultora, empresária, e agora eu estou há 10 anos, daqui a pouco eu faço 12 anos, no governo especificamente, mas sempre aplicando as boas práticas de gestão no governo. Então, esse é meu resumo de vida profissional. Legal, Margarete. Bacana ver a tua experiência, né? Como você passou por vários ramos, por vários tipos de projetos diferentes. Isso vai compondo uma série de ferramentas profissionais que você pode usar nos mais diversos desafios. E justamente dentro do nosso tema aqui, você comentou, né, que quando você foi trabalhar com programas pela primeira vez, você estava tentando gerenciar o programa como se fosse um projeto. Então, até para o nosso público ficar na mesma página aqui, né? Qual que é a diferença, as diferenças principais entre gerir um programa e gerir um projeto? Com o que o profissional tem que se preocupar mais na hora de gerenciar um programa? Então, André, um projeto você tem que entregar algumas coisas, né? Um produto ou um serviço único, que nem o PMI fala. Então, o foco é na entrega. Você vai entregar produto, você vai entregar um prédio, você vai entregar uma avenida, você vai entregar alguma coisa. Um programa, o foco é mudar uma realidade. O foco é você entregar benefícios. Então, por exemplo, você tem um programa para reduzir a mortalidade infantil. Né? Você não está dizendo, eu vou entregar, né, crianças, né? Você vai entregar uma realidade diferente. Você tem um benefício que você quer entregar, que é reduzir a mortalidade infantil. E aí você pode ter vários projetos que vão te ajudar a alcançar aquilo. Os projetos, então, são os meios para você alcançar os benefícios que você quer. Mais do que isso, ele é dinâmico. Pode ser que você estabeleça alguns projetos e acompanhe os benefícios e aqueles projetos não estão te ajudando a chegar lá. Então, você pode criar novos projetos, você acaba com um projeto, cria outro, você pode ter outras atividades mais a miúdes para ajudar. Então, você pode ter outras atividades que não são os projetos propriamente ditos, mas que fazem parte daquele programa. Então, a diferença básica é que o gerente de programa ele está com o olho nos benefícios. Então, ele tem que gerenciar benefícios, e isso é uma coisa importante, fundamental. Ele, o programa, para alcançar aquilo, você desdobra em projetos. E os projetos vão ser gerenciados por gerentes de projetos. Então, o gerente de programa vai gerenciar aqueles gerentes de projetos, acompanhar aquilo que eles estão entregando, mas sempre com foco em benefícios. Então, você precisa ter indicadores para você ficar medindo ao longo do tempo, para avaliar se você está alcançando aquilo. Você precisa administrar as interfaces entre aqueles projetos. Às vezes você precisa tipo parar um projeto e aumentar a carga em outro projeto, porque ele vai dar mais benefício ao programa.
Isso para um gerente de um projeto é horrível, né? Porque a gente quer iniciar e entregar aquilo. E às vezes você tem que parar um pouco em benefício maior que é o programa. Então, assim, a administração é diferente, você está num nível um pouco acima, no sentido de que, né, você tem um nível de abstração maior e uma consolidação dos projetos com foco nos benefícios. Não sei se ficou claro. Outra coisa importante é que um programa, por natureza, ele é mais dinâmico do que um projeto e ele geralmente ele dura um pouco mais de tempo. Então, é comum os programas durarem 2, 3, 4, 5, às vezes mais. Os programas também, a gente tem que ter um foco muito grande em gestão de stakeholder, apesar que a gente tem em projetos também, mas em programas, geralmente, eles são assim, mais complexos, porque envolve, né, entidades diversas. Por exemplo, em governo, às vezes você tem o governo federal, o governo estadual, um banco de, né, fomento. Então, assim, ele é mais complexo. Um programa geralmente é mais complexo do que um projeto, mesmo que seja um grande projeto de capital, né? Então, a forma que a gente gerencia, ela dá mais benefício à gestão. Então, se você gerenciar um programa como se fosse um projetão, você não vai ter os benefícios que você tem ao gerenciar um programa com os métodos apropriados para ele, né? Então, assim, a gente precisa conhecer esses métodos para poder aplicar e aí a gente vai melhorando, customizando, etc. Mas esse conhecimento que os métodos eles trazem, o MSP, o do PMI, o Program Standard, né? Eles são muito benéficos para a gente aplicar no dia a dia dos nossos programas. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Margarete, você comentou, né, que os métodos para gerir programas são diferentes dos métodos para gerir projetos. Como que você costuma gerenciar os seus programas? Que métodos estão disponíveis para os profissionais? Assim, os métodos, a forma que a gente gerencia é muito diferente. Os métodos mais usuais, que as pessoas mais conhecem, quer dizer, as poucas pessoas que conhecem, é o MSP da Axelos e o do PMI, né, que é o padrão de gerenciamento de programas, o Program Management Standard. Os dois, eles são bem completos, todos dois, mas eles são muito complexos de alguma forma. Então, eu sugiro quem vai iniciar, é bom ler esses dois padrões, mas eles são muito complexos. O que eu fiz na minha experiência, porque eu já gerenciei vários programas em governo, né, sobretudo lá no Ministério da Ciência, a gente criou um Canvas. Então, esse Canvas, ele é baseado nesses dois que eu falei, né, MSP e o do PMI, e a gente fez um Canvas que simplifica, né? Ele simplifica porque ele já tem ali os campos mais importantes, o que você deve fazer, ele tem uma lógica de como que você faz. Então, esse Canvas ajuda bastante. A gente vai até lançar um livro, se Deus quiser, com essa experiência sobre esse Canvas, porque eu acho que ajuda bastante
ali você já extrai o que é mais importante, né? Ele ajuda ao planejamento e à concepção. Depois você tem que gerenciar, obviamente, né? Então, a gestão de um programa depende muito da gestão dos projetos. Então, você precisa ter equipes boas que gerenciem bem aqueles projetos. Aqueles projetos pode estar usando método ágil, método híbrido, qualquer coisa. E o que for mais adequado, claro, né, aos projetos propriamente dito. E a gente, como gestor de um programa, a gente vê o todo. Eventualmente separa um projeto e continua outro, você cria outros projetos e a gente está com foco nos benefícios. Então, é importante medir os benefícios, usar indicadores e acompanhar a evolução. É um assunto assim que eu acho muito, muito legal, fascinante. Ah, bacana. Não, com certeza, né? E uma visão de campus, eu vou estar ansioso para ver Tá bom, essa proposta de vocês, porque você consegue deixar muito claro para todos os envolvidos dentro de uma mesma página o que é importante, o que você tem que olhar, né? E essa exato, amarração realmente eu estou curioso para ver como é que está saindo. exato. Eu estou usando agora que eu estou implementando um programa para o COBIT. Uhum. O COBIT 2019 sugere que você implemente um programa. E eu estou usando esse Canvas e as pessoas estão adorando, porque a gente faz junto, a gente constrói junto e todos passam a ter uma visão única, né? Porque isso em ambientes muito complexos, as pessoas às vezes elas não entendem o todo, né? Ela Uhum. entende um pedacinho, mas ela não vê o todo. E o Canvas ajuda isso de forma muito clara, assim. Então, eles estão gostando bastante. A gente está Ah, que usando bom. intensamente. Um ponto que eu vejo que acaba sendo um ponto comum de falhas, às vezes, nessa gestão de programas, ou pelo menos ponto que gera muita discussão, é você conseguir garantir a amarração entre os componentes daquele programa, né? Aham, aham, Para pegar algumas situações que eu passei recentemente, fazendo discussão de gestão de portfólio com times de grandes empresas, onde, por exemplo, numa reunião, uma pessoa era um fórum de umas 40 pessoas de várias unidades diferentes para discutir a alocação do orçamento para o próximo ano. E aí, uma determinada pessoa perguntou: Olha, como é que está o projeto tal? Né, que era um projeto de pequeno para médio porte que estava previsto na carteira pedindo dinheiro para o orçamento. E aham, como a gente sabe, né, na gestão de portfólio, boa parte das iniciativas acabam ficando despriorizadas porque você não tem recursos para fazer tudo. perfeito. E aí, uma outra pessoa então foi lá, buscou informação dentro do banco de dados de projetos e viu, olha, esse projeto especificamente ele está parado já desde o ciclo orçamentário passado, ou seja, a gente vai para 2 anos do projeto paralisado, ele paralisou na engenharia conceitual porque ele não foi aprovado no orçamento do ano passado e também não está como prioritário para o orçamento desse ano, né, desse Aham, próximo. E aí quem perguntou ficou surpreso e falou assim: não, mas se esse projeto não estiver pronto no final do ano que vem, o projeto grande de expansão da planta não roda, isso. porque era o sistema de exposição de uma parte do rejeito, etc, etc. Aí todo mundo falou: não, peraí, Então é vamos, importante. vamos conversar de novo. Como é que é esse negócio? Não, porque sem isso, assim, tal, tal, tal. E aí você vê a questão da amarração entre os componentes, que às vezes o maior, mais importante, vamos dizer assim, de maneira isolada, acaba seguindo, e o outro que faz parte daquele benefício conjunto acaba ficando para trás. A gente viu aqui no passado, inclusive no Brasil, problemas entre geração de energia com hidrelétrica e atraso de linha de transmissão, etc. Ou seja, se você não conseguir fazer com que os componentes andem na Uhum, velocidade que eles precisam, em sincronia, não necessariamente ao mesmo tempo, mas em sincronia, você não colhe o benefício ou uma parte desse benefício que você tinha planejado. perfeito. Como é que você tem visto essa questão da amarração, essas ligações, desde o princípio na discussão justamente do portfólio, para que os Aham, componentes sejam de fato enxergados em conjunto, já que, até como você comentou, a gente é naturalmente puxado para olhar projeto. Ah, estou dentro do prazo, estou dentro do custo, componente a exato, componente, né? Como exato. garantir a amarração?
exato. É o que você falou, exatamente justifica um pouco a gente usar os programas, porque às vezes as empresas não têm essa visão e trata tudo isolado, né? Como se fosse um portfólio com vários projetos e não tem essa visão. O que que a gente usa muito é o roadmap. O Uhum, roadmap você tem todos os componentes, né? E a ligação entre eles. Então você pode colocar ali as ligações entre eles. Eu não uso, André, nenhum software para o programa propriamente dito, porque não tem software adequado para gestão de programas. Já começa por aí. A gente tem uhum, software de projetos e os portfólios também a gente consegue fazer muita coisa, com dashboard, acompanha uma série de coisas. Mas programas a gente não tem um software adequado ainda, né? Mas a gente usa o roadmap, a gente usa alguns artefatos aí, assim, visuais, onde a gente consegue ver exatamente essa dependência entre eles, etc. E aí, por isso que precisa ter um gestor que tenha essa visão integrada, porque senão cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Cada gerente vai falar, não, meu projeto é importantíssimo. E é natural que ele seja assim, ele tem que ser assim, né? O gerente, uhum. ele cuida daquele projeto como se fosse um filho dele. Ele quer que ele sobreviva, que ele vá até o final e entregue o que ele vai entregar. E às vezes aquele projeto não deve ser mais feito, né? Ou tem que ser adiado, ou de repente tem que ser alterado, né? Então, essa visão é importante que o gestor tenha, porque é exatamente isso que vai garantir o alcance dos benefícios que se espera. E outra coisa é medir os benefícios, né? A gente está nessa fase Pois é. lá. Então, a gente pegou vários indicadores, né? Porque a gente está implementando o COBIT, né? É um programa que a gente vai sair de uma situação e chegar em outra com uma série de benefícios que a gente identificou. E a gente precisa ter indicadores para isso. Então, a gente está, né, criando esses indicadores e tem vários projetos. O pessoal está fazendo os projetinhos, que basicamente é implementar as práticas, implementar software para fazer alguma coisa. Assim, é muito complexo, não é simples, não. Uhum. É bastante coisa. E a gente criou os indicadores, exatamente, que vai me garantir, como gestora, é acompanhar é, é, os indicadores e verificar que componente que está ajudando naqueles indicadores, que componente não está ajudando naquele, e poder, né, fazer a gestão daquilo, diminuir projeto, aumentar projeto, implementar novos projetos. Então, é uma visão interessante, porque eu sempre fui gestora em projetos durante muitos anos, como eu te falei antes, né? Uhum. E quando você entra nesse nível, assim, você está no nível de abstração um pouco maior e você está vendo o todo, né? Então, é interessante, é interessante. E, infelizmente, não existe software que ajude a gente tanto quanto eu, eu queria, né? Então, de vez em quando, a gente cria umas coisinhas aí, põe o pessoal para criar uns dashboard, umas coisas ali para poder auxiliar na gestão. E como conseguir criar essa visão por parte dos gestores? Porque é um desafio, como você mesmo colocou. A gente Uhum, acaba, até na visão de portfólio, olhando muito o desempenho de cada componente e a aderência geral da carteira. Eu já vi casos, né, trabalhando com gestão de portfólio junto a clientes, onde o pessoal estava comemorando que aumentou a aderência orçamentária em relação ao ano anterior. Então, no ano anterior, eu gastei 60% da verba que tinha sido prevista. uhum, Imagine, né? 40% do total que foi destinado ao portfólio simplesmente não foi executado. No ano seguinte, isso passou para 70%. Só que depois, quando você entra para olhar componente a componente, teve projeto que não saiu do papel, teve projeto que saiu conforme planejado e teve projeto que gastou 2 a 3 vezes mais aquilo que tinha sido pensado. uhum. Então, a aderência geral também não te conta a história. Exato, Gastar dinheiro não é sinal de resultado. exato. E a gente tem essa dificuldade de É, medir benefício. é. Quando a gente vai para o programa, o sucesso do programa está ligado, como você mesma trouxe aqui,
a você ter essa aderência aos benefícios que você não obteria se gerenciasse os projetos de forma isolada. Perfeito. Como né, colocar na cabeça do gestor essa capacidade e da própria organização de medir esses benefícios de forma pragmática para saber, olha, esse componente aqui não está me agregando nada, eu vou cancelar esse projeto, esse aqui eu vou estender um pouco mais, eu vou Uhum, colocar mais investimento aqui, menos lá, porque eu estou vendo que esse direcionamento aqui vai me trazer um resultado melhor. uhum. Como na prática conseguir conscientizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo a ter uma visão mais pragmática dos benefícios em si? Tá. Bom, aí são duas coisas que eu vejo. O primeiro ponto é, indicadores não é uma coisa simples de fazer. Às vezes a gente acha Uhum. que aquilo está indicando alguma coisa, mas no fundo não está, né? Que nem você falou. A aderência ao orçamento é importante, lá também a gente tem alguns contratos que a gente faz 60%, 40%, 50%, e tem alguma coisa errada. A gente fala, olha, a, é, a gente tem dinheiro e não está executando. Tem alguma coisa errada. É a nossa capacidade de gerir, a gente não consegue dar as demandas, então a gente observa isso também. E tem indicadores, então, que a gente acha que ele vai medir alguma coisa e depois você percebe que não. Então, é algo dinâmico, a gente tem que analisar sempre, criar, recriar, aprender, melhorar, né? E, e o programa, ele é extenso, né? Geralmente ele dura 3, 4, 5 anos. Né? Essa Uhum. coisa de aprendizado é natural nele. Qualquer livro que a gente vê, ele fala sobre isso. Um programa é dinâmico e tem esses ciclos que a gente vai aprendendo com eles e melhorando, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é como é, engajar as pessoas, principalmente o alto escalão, para entender aquilo. Aí essa parte é que é difícil. Essa parte é bastante difícil, principalmente em ambiente muito político. No ministério, a gente tinha essa dificuldade, porque o ambiente era muito político, o pessoal era secretários envolvidos, e eles têm um poder político também, né? Aí você fala, mas esse Uhum. projeto não está levando a nada, ele não contribui com o programa. Não, é importante porque não sei o quê, e às vezes tem a importância mesmo política. Ah, mas o deputado X é que apoiou isso aí. Vai lá dizer para ele que você está me dizendo. Vai lá dizer que a gente não vai fazer. Então era muito complicado. Então, você precisa ter o apoio da alta gestão. No caso lá, o ministro às vezes tinha que bater o martelo, e a gente sabe que é natural também escolhas que são mais políticas. Você tem que Uhum. tipo, conviver com isso, né? Que nem tudo é técnico, tem esse aspecto. No governo em especial, a gente, né, vive com isso e é natural. Numa empresa, assim, às vezes até existe o político ali dentro Existe. também. Existe sim. Mas, pelo menos, se tiver algo mais racional e algum gestor mais alto que defina, aí você consegue, né, com esse apoio aí da alta gestão, eliminar alguns projetos ou reduzir, seja lá o que for. E aí Uhum. exige bastante que o gestor tenha essa habilidade, né? O gerente de programas, ele está no nível assim um pouco mais executivo, né, do que um gerente de um projeto. Então ele precisa articular É. mais com os stakeholders, precisa ter essa essa habilidade, de convencer, de mostrar, de perceber também a hora que você não pode ser muito enfático, porque às vezes também né, eles tiram a sua cabeça, né? Fala, não, não quero mais esse gerente de Exatamente. programa, não, vou trocar porque tá. Então, assim, você tem que de vez em quando ficar bem atento a essas questões mais políticas e, né, que acontece com certeza. Mas é isso. Em resumo, indicador não é simples, a gente tem que aprender com eles, faz, analisa, cria outros, muda, sem problemas, isso faz parte, é natural. E segunda coisa é que a gente precisa ter o apoio da alta administração, como tudo, né? E habilidades para poder negociar e vender essas ideias, expor essas ideias. E se a decisão não é sua, é de outro
outro grau, que seja, né? E quando a gente pensa em programa, a gente fala muito sobre a governança. Você tem que Uhum. criar uma estrutura, você tem que ter os papéis muito claros, quem decide, quem não decide, tem comitês, tem essas coisas que é, um programa é importante você ter isso, né? Ele é mais complexo mesmo, então você tem que ter esse cuidado da gestão dos stakeholders e uma governança bem alinhada, né? Onde as pessoas entendam, ó, esse grupo é que define. Ele definiu, está definido. Eu, como gerente, vou tocar em frente, né? Eu vou dar minha opinião, vou, né, vender as ideias, mas eventualmente aquele comitê é que decide, ok? Uma governança clara, bem estabelecida, Clara, né? bem estabelecida, que todo mundo entenda. Já é uma mudança cultural muito grande. Eu lembro que no MCTI a gente criou um padrão, né? Eu já te falei, um framework que tinha gestão de projetos, os programas e o portfólio, de uma única vez, assim, de uma vez só, pá, vamos fazer os três. E aí foi uma Uhum. mudança muito grande. Então a gente teve que criar uma portaria oficializando esse framework é, e, e a governança de como seria, as reuniões como seriam, quem decidia, que grupo que decidia. Então foi bem interessante, porque a gente oficializou aquilo. Dá para ver, né, para o profissional que trabalha na área, como vai crescendo o nível de complexidade, porque quando você lida com um projeto de um escopo um pouco mais amplo, já vem essa dificuldade, esse desafio de você lidar com diversos stakeholders. Se você está numa empresa privada, dependendo o porte do projeto, você inclusive vai precisar lidar com o público e com a imprensa. Se você está no setor público, você está, né, altamente exposto ali Perfeito, a opinião pública, a imprensa e a comunidade onde aquele projeto pode gerar algum impacto. perfeito. Quando você vai para a gestão de programas, cada componente tem a sua complexidade. Exato, Então, as pessoas, como até você disse, né, as equipes que estão gerindo os projetos, elas têm que ser capazes de entregar, obviamente, os bons resultados, tem que perfeito. pensar bem no planejamento e execução desses projetos. E o gestor do programa precisa controlar os pratinhos para não deixar nenhum deles cair, Exato, garantindo a costura, a amarração, o engajamento dos stakeholders, segurar as resistências, vender os benefícios, acompanhar os benefícios, execução orçamentária do programa, o que está escapando, o que está sob controle. exato. Então, isso aumenta muito o nível de complexidade da gestão e vai exigir muito mais preparo do gestor de não olhar apenas o componente em si, Perfeito. mas o cenário completo, né? Então, realmente é um desafio maior, porque quando a gente fica, às vezes, na gestão do portfólio, não querendo fazer uma comparação direta, mas você pode trabalhar muito a parte interna, ou seja, eu estou vendo os componentes aqui, estou reportando como é que está a aderência, o que está escapando, o risco do portfólio, mas é um trabalho basicamente mais interno. Quando você trabalha a gestão de programa, você está, né, é de dentro para fora, pelo menos a minha visão, né? Você está garantindo que aqueles componentes estão andando bem e que o benefício vai ser entregue lá na frente. Então, eu acho que o nível até de exposição e de participação direta é muito maior, né? Exato. Com certeza. E a complexidade realmente aumenta muito. E isso exige, né, uma certa experiência, né? Você não consegue ser gerente Uhum. de um programa muito, assim, muito novato, né? Geralmente. É. Porque envolve outras habilidades, né? Envolve uma experiência na gestão de projetos, porque você vai ser uma espécie de coach ali do pessoal, vai acompanhar o que eles estão fazendo, eventualmente você vai poder ajudar, né, solucionar problemas. Então, você tem que ter a experiência grande em projetos para poder ajudar mais e, e também essa experiência, né, gerencial, vamos dizer assim, de gestão efetivamente, de articulação. Então, realmente, exige, né, esse caminho aí já percorrido. Mas é fascinante e Uhum. eu acho que a gente precisa melhorar muito isso no Brasil, sabe? Eu vejo que na área pública, assim, tem muito programa, né? Programa que se chama programa. Quando você vai ver, não tem nenhuma estruturação,
não tem nada, na verdade, né? Assim, as É. coisas acontecem no sobressalto, vão acontecendo aos pulos, né? Aos trancos e barrancos, mas sem uma linha certa onde quer chegar, um roadmap, nada, sem, entendeu? Então, isso me deixa um pouco aflita, porque eu acho que é um desperdício do dinheiro público, né? E é um Uhum. esforço Sim. grande, às vezes feito por muita gente e que não, assim, não logra o sucesso que poderia ter, porque falta exatamente essa estrutura, uma sistematização. Então, eu espero que eu possa ajudar de alguma forma a passar esses conhecimentos, essa experiência para outros setores aí da área pública e privada também, porque eu acho que ajuda bastante assim a efetividade. E a natureza, Ajuda muito. o programa, mesmo que você não, assim, não trate como um programa, mas ele existe, ele está lá. Entendeu o que eu quero dizer? Eu digo assim, você pode, É. não, a gente nunca usou isso e está muito bom. Não, então deixou de usar algo que precisava. Ele existe. O Uhum. programa existe. Tem um momento que ele precisa existir. Existem as situações que você tem que gerenciar como um programa. Se a gente não faz isso, a gente faz errado. Aquela minha experiência que eu falei lá no Sebrae, né? É. Se fosse hoje, eu tenho certeza que seria uma coisa muito melhor do que a gente fez, né? Porque eu não Uhum. conhecia na época, era antes de existir esses métodos que a gente comentou, esses padrões, né? Então, outra coisa é isso, é não fazer as coisas sem ter por trás um estudo, entender esses métodos, entender a forma que ele ajuda, é fundamental. Isso é outra coisa que eu vejo as pessoas fazem intuitivamente. E por que fazer intuitivamente se tem tanta gente com experiência que É. criou métodos, né, que experimentou aquilo, usa aquilo, mesmo que não seja 100% adequado ao caso, ele pode ajudar 70% e o resto você mexe, customiza, né, faz o tailoring aí. Então, a gente tem que olhar para o mercado, o que, que eles estão fazendo aí. O mundo está fazendo tanta coisa, vamos aproveitar aqueles métodos, vamos aproveitar aquelas experiências. Eu passei por uma experiência interessante entre 2007 e 2008. Eu fiz um trabalho de consultoria em Angola para o governo da província de Benguela. Uhum, E aí o nosso desafio era criar uma carteira de projetos, um portfólio para os próximos 5 anos, para melhorar o IDH daquela província, daquele estado. perfeito. E aí já foi o meu primeiro contato com desdobramento de estratégia de maneira mais prática, assim, né? Você para chegar no IDH, o IDH é uma conta. Isso. Então a gente precisa descobrir como cada indicador específico impacta no indicador do IDH. Uhum, Então você vai ver lá número de crianças fora da escola, a expectativa de vida, número de leitos de hospital para cada 100 mil habitantes, etc. aham, E aí isso tudo gera a conta do IDH. Então já foi uma experiência muito bacana de como desdobrar a estratégia até chegar no nível de perfeito. projetos, para que os projetos possam impactar de fato a estratégia. E aí, um ponto que chamou a atenção é que a gente, o nosso primeiro milestone de entrega para o governo era conseguir separar os principais projetos por Secretaria de Estado nos primeiros 2 meses de trabalho. Depois a gente ia desdobrar isso ainda mais, ia melhorar o detalhamento das carteiras, o trabalho todo durou 1 ano. E aí, então, a gente dividiu em frentes dentro da equipe de consultores e eu peguei a frente eu estava com a frente da parte de educação, e tinha outro colega que estava com a frente da parte de saúde, outro com infraestrutura, etc. E a gente estava trabalhando em determinado momento o problema do número de crianças fora da escola. E o problema óbvio ali era que existiam pouquíssimas salas de aula na província para poder acomodar a quantidade de crianças em idade escolar. Então, eu, engenheiro civil, projeto básico, né? Quantas mil crianças eu tenho que botar dentro de uma sala de aula? Quantas crianças cabem numa sala, quantos turnos de aula por dia, você calcula o número de salas. Então, calcular a quantidade de obra era comigo mesmo, né? Então, chegamos lá na conta, não lembro quantas, sei lá, centenas ou milhares de salas de aula novas que tinham que ser feitas, e aí você, de acordo com a população, você distribui nos 9 municípios ali do estado. Beleza, né? Um trabalho
extenso, super detalhado, memória de cálculo para todos os lados e tal, chegamos no número. Aí você já começa a pensar em outras coisas. Bom, não adianta eu ter sala de aula e não ter, Infraestrutura. obviamente, professor. Eu preciso ter, a escola tem que ter condições mínimas, tem que estar num lugar onde você tenha também estrutura de saúde, de gestão, né, das comunas, as comunidades locais lá. Então você tem acesso, né, energia, etc. E aí você chega no ponto de professores. Então, quantos professores nós temos hoje? Aonde estão esses professores e tal? Aí você vai estimar a quantidade de professores. Para formar professores, tem que ter escolas técnicas que formem professores. Então, você precisa criar o projeto dessas escolas e definir onde é que elas vão ficar, etc. Quando a frente estava quase concluída nesse primeiro esforço, vem o meu colega que está lidando com os indicadores de saúde. E a taxa de mortalidade infantil, para você ter ideia, naquela época, lá na província, era cerca de 30%. Né? Quando aqui no Brasil a gente fala de zero alguma coisa, Nossa, então 30% lá era de 30% Nossa. até os 5 Nossa. anos. Absurdo, É. né? Muito, muito triste a É. realidade, assim. E aí, claro, você fazendo os programas de saúde, você vai reduzindo esse número. Ao reduzir esse número, você aumenta a quantidade de crianças em idade escolar que precisam de uma sala de aula. E aí, então, todo o nosso cálculo cai por terra. Por quê? Porque agora nós temos uma população maior, graças a Deus, né? Porque a ideia do cálculo era essa, era você melhorar o IDH, melhorar a expectativa de vida da população. Então, você aumenta a quantidade de crianças que precisam de sala de aula e aí você começa todo o processo de novo. Então, para mim, essa experiência foi muito interessante, porque ela foi extremamente didática nesses dois aspectos. Primeiro, desdobrar uma estratégia em projetos práticos que tenham relação direta e você conseguir demonstrar a relação pela conta do IDH. E o segundo ponto era a visão de programa, porque não adiantava nada você sair construindo sala de aula para tudo que é lado, se você não tem todo o resto para poder fazer funcionar. Porque teu indicador principal no final das contas, o grande impacto do IDH na parte de educação é o índice de alfabetização, não é a quantidade de salas. Então, o benefício ele tem que ser completo. Exato. Então, para mim, ficou muito claro nessa experiência a complexidade de você amarrar os diversos componentes para chegar num resultado Perfeito. Muito bem. Um exemplo muito didático. É isso mesmo. Lá no MCTI, por exemplo, os programas são muito diversos, né? Porque você tem programa, por exemplo, o programa aeroespacial, você tem programa lá de nióbio, você tem programa de inteligência artificial, você tem programas de vários tipos, diversos. E alguns deles também não são muito tangíveis, porque eles são mais políticas públicas. Então, assim, o uso de indicadores e o desdobramento, ele é fundamental, assim. Então, nesses exemplos que você passou, a gente passou muito lá, assim, escolher os indicadores e saber o que impacta em que e que ação que a gente tinha que ter para poder, né, melhorar aquele indicador. Mas, por outro lado, eu vejo também muito em governo querer abraçar o mundo. E programa, uma hora você tem que fazer, é aqui que eu vou atuar só. Porque aí você fala, mas eu. Né, tipo o programa Fome Zero, que aconteceu, né, quando o Lula entrou a primeira vez. Aí, poxa, que legal, tem esse programa Fome Zero, né? Existia muita gente sem comer, então, interessante. Aí o pessoal, mas o programa Fome Zero, eu preciso dar emprego também. Aí colocava emprego. Ah, mas também eu preciso formar a pessoa. Aí foi crescendo, 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 e perdeu o foco, entendeu? Então, uma hora você tem que, tipo, cortar, e vai deixar fora variáveis que são relevantes, mas que não dá para você abraçar o mundo todo. Você tem que ter foco também, né? E isso também eu vejo em governo, essa dificuldade de, de se criar um foco, de ser muito prático e falar aqui que a gente vai atuar.
E às vezes as Uhum. pessoas, eu falo assim, jornalista, fala, não adianta tratar isso, porque você não está tratando também aquilo. Adianta. Você vai melhorar um pedaço da realidade. Você não vai melhorar a realidade É, toda, mas um pedaço você vai melhorar. Entendeu? Então é outro aspecto que eu vejo muito, essa coisa que vai crescendo, 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 e põe outros indicadores, e põe outras ações, e no final você não, fica ingerenciável. Ingerenciável. Você não é. chega a lugar nenhum. Então, é um aprendizado interessante que eu vi também, né, na minha vida. Tem uma hora que você fala, é aqui que eu vou atuar e pronto. O resto, depois, mais à frente, já que a gente trabalha por ondas, né, mais à frente Uhum. incorporo outras ações, outros aspectos, mas agora a gente vai atuar aqui. É porque o risco é justamente esse que você comentou, de você inflar tanto aquele objetivo que você não tem força para Não tocar tem. tudo do jeito que deveria, e aí você, ao diluir os recursos, você mata os benefícios, Perfeito. ou seja, você não entrega nada de prático, né? Ou muito pouco, até entrega, mas Muito num pouco, efeito muito menor do que se você tivesse exato. focado. Ou se vai demorar 50 anos para fazer. Então é melhor você ter entregas, né, os quick wins, você faz Uhum. melhorias menores ao longo do tempo e vai crescendo. É muito melhor do que você ficar tentando abraçar o mundo, fazer mil coisas com um esforço muito grande, dificuldade de gestão, uma complexidade muito grande, um gasto excessivo de recursos e não chegar a lugar nenhum, ou precisar demorar 50 anos para chegar em algum lugar. Então, não vale a pena, não vale a pena. E uma outra curiosidade que eu tenho, né? Você trabalhou no Ministério de Ciência e Tecnologia, como você comentou, e tinha essa diversidade de programas, tanto de parte super avançada de tecnologia, Uhum, como programas, por exemplo, na área de saúde, que estavam com soluções ainda muito incipientes. Eu lembro de uma palestra tua no Congresso do PMI, aqui em uhum, Curitiba, onde você apresentou um pouquinho do que estava sendo feito, e realmente eram, assim, universos muito exato. diferentes. Quando a gente fala na iniciativa privada, apesar de muitas vezes você ter programas que vão envolver área técnica, mais tecnologia, mais engenharia, etc., mas quando se fala de governo, realmente o leque ele é muito mais amplo. Exato. Como que é conseguir discutir gestão de projetos e programas num ambiente onde você tem realmente realidades muito diferentes? Você tem ações que são mais pragmáticas, de você conseguir chegar no escopo definido e partir com aquela ação, e você tem a parte de inovação vindo, né, com uma necessidade do governo aportar em pesquisa, porque está muito incipiente para a iniciativa privada querer entrar Uhum, junto, porque o risco ainda é muito exato. alto. Como que é gerir uma carteira tão diversa? Ah, é muito, muito complexo, né? E como eu falei antes, e é muito político, né? E tem outro Uhum, problema, que não é só lá, não, mas é normal na administração pública, que é o desconhecimento dessas práticas que para a gente é tão normal, né? De gestão, uhum. de pegar alguma coisa e entregar, fazer um planejamento, entregar, acompanhar, isso para a gente é normal, né? Tem anos e anos e anos que a gente faz isso. Mas tem um monte de gente que não conhece isso, André. Não conhece gestão de projetos, não conhece gestão de programas, muito menos. Então, é uma dificuldade muito grande. Lá a gente fez vários treinamentos e até tinha outro secretário que falava, né, vocês viraram uma universidade, viu? Porque a gente precisava treinar as pessoas a entender Sim. aquilo. E dali tinha muita gente Uhum. boa que entendeu bem, que, né, desempenhou muito bem seus projetos, mas teve gente que torcia o nariz. Ah, não, eu sempre fiz do meu jeito, vou fazer do meu jeito. Então é muito complexo isso também, porque você exige que o gerente de projetos faça um trabalho bom para o programa ser bom, né? Não adianta eu falar, eu vou fazer um roadmap aqui bonitinho, tem indicadores, benefício, mapa de benefício, está tudo perfeito, meu programa vai bombar. Não, se os projetos não saírem bem, a minha gestão vai ser Uhum. falha. Então, eu preciso ter bons gerentes de projeto, preciso que ele gerencie bem os seus projetos, e essa é uma dificuldade muito grande. Então, lá a gente sentia muito isso, né? A sorte lá é que o ministro, à época, ele foi gerente na NASA. Então, ele conhecia projetos, conhecia Uhum. gestão de projetos, então
ele pedia, né, que os secretários também entrassem naquela arena, que soubessem fazer, mas é muito difícil. Governo é muito difícil, tem que gostar muito, e eu gosto bastante, mas é um desafio muito grande, porque realmente onde bate são as pessoas. Não é a complexidade Uhum. do projeto propriamente dito, são as pessoas que não conseguem organizar aquilo ali, não conseguem fazer um plano, não conseguem fazer com que as coisas andem, é meio caótico. Então, isso aí dá aflição, bastante aflição. E, e não é só lá, né, que nem eu falei, é uma Sim. realidade, sobretudo no Brasil, não sei, em outros países, acho que deve ser muito parecido, mas o Brasil nunca teve essa veia, né, de ser estruturado, planejado. O brasileiro sempre foi muito de improvisar, é o carnaval que na hora sai maravilhoso, mas ninguém sabe como que aquilo sai maravilhoso, né? Porque é tudo na É. garra ali, na raça, mas sem muito planejamento, com muito improviso. Então, mudar essa cultura é um grande desafio brasileiro. É diferente de você ir na Alemanha, por exemplo, que as pessoas são organizadas desde pequenininho, né? É uma cultura de milênios aí de organização, de então, assim, a gente, os espanhóis também, eles têm essa coisa muito parecida com a gente, né? O francês também não é tão Uhum. estruturadinho. Então, muda, a cultura impacta também, né? Essa cultura, assim, Impacto. nossa, impacta bastante. Então, é um desafio muito grande. É. E juntando a isso, ainda tem a Sim. coisa que, em governo, as, o servidor ele tem uma estabilidade, né? Um servidor, você não demite um Uhum. servidor por qualquer coisa. Então, eles fazem quando quer, quando não quer, ele não faz, e é muito difícil que a gente consiga esse apoio, precisa ter um apoio da alta gestão para ele incorporar aquelas ações. Então, assim, é difícil. Eu não vou dizer que não é difícil, porque eu estaria mentindo. Minha mãe diz para não mentir. Então, é difícil. É como a gente já falou, né? Se até na iniciativa privada, apesar de algumas empresas terem um planejamento estratégico um pouquinho melhor, porque isso é outra coisa É, que já é difícil da gente é, ver, mesmo assim, quando a gente discute programas, portfólio, as ações são sempre de curto prazo. Por mais que você tenha uma visão de longo prazo, mas é difícil uma carteira plurianual se manter, que sempre vão aparecendo as prioridades do dia, né? No setor público, onde você está imerso num jogo de forças muito exato. maior, isso tende a ser realmente bem mais Perfeito. volátil. Isso. Muito bacana. Margarete, antes da gente fechar, eu quero explorar uma outra experiência tua muito importante, que às vezes o nosso público pode não estar tão por dentro, mas você, durante 2 mandatos, serviu no board global do Isso. PMI, né? Não é uma instância onde muitos brasileiros, né, já passaram. Então, quero explorar um pouquinho isso, entender contigo, né, como é que foi essa experiência, quais são as principais atribuições do board, para que quem está hoje no voluntariado, a gente tem muitos voluntários dentro do PMI no Tem. Brasil, as pessoas continuem almejando não só se manterem voluntários aqui, mas se voluntariarem para projetos globais do PMI Isso. e, quem sabe, um dia poder chegar no Ah, board também. maravilha. Bom. Pois é, a minha experiência com o PMI são de 24 anos, eu acho. Eu comecei em 1999 como voluntária, né? E aí eu fui a presidente fundadora no chapter do DF, do Distrito Federal. E depois eu Uhum. continuei servindo os projetos globais, que nem se falou. Antigamente tinha o tal do SIG, né, que é um grupo de interesse Uhum. específico, né? Eu cheguei a ser chair do SIG em governo, que é uma área que eu sempre gostei, né? E aí eu fui do board de 2014 a 2019. São 2 mandatos, né? E para as pessoas saberem, o mandato lá, assim, você submete seu currículo, né? Tem uma seleção, são centenas de currículos que chegam, aí depois eles fazem um filtro, depois tem entrevistas e depois vai para eleição propriamente dito. Quando vai para a eleição,
os membros elegem ali, então geralmente vão 5, e aí você escolhe 2, 3, né, de acordo com o ano. E aí depois, quando Uhum. você vai, acaba o seu mandato, você entra nesse círculo de novo, se você quiser, e é tudo de novo, entrevista e etc. Pode ser que você não passe no segundo turno, né? E eu tive essa sorte, né? Eu sou muito grata porque eu servi esses 6 anos. O aprendizado lá, André, é absurdo, né? Porque o PMI é uma entidade grande, né? Atualmente são centenas Uhum. de funcionários, ele está no mundo todo, né? Então, assim, é o trabalho de um diretor normal, que a gente faz as decisões, a gente contrata o CEO, a gente demite o CEO, a gente faz essa parte estratégica onde a gente quer chegar, né? Então, é o trabalho normal de um diretor, aí tem a parte financeira bastante extensa. Ah, o PMI, ele, né, a gente sentindo, né, que a gente precisava aprender mais. Na época, a gente fez cursos lá no Instituto de Diretores em Londres, a gente fez certificações, eu sou certificada como uma diretora, né? Então a gente aprendeu, assim, a gente foi a fundo nesse aprendizado que a gente já trazia um pouco, né? Uhum. Eu já tinha sido diretora de empresa, né? Mas ali a exigência era um pouco maior, os padrões são elevadíssimos em termos de é, a, as ações que a gente precisa fazer, as atividades, né? Os padrões que os órgãos exigem lá nos Estados Unidos. Então, é um aprendizado assim fenomenal, muito grande mesmo. É, que eu gostaria também, assim, eu sempre fico pensando, poxa, esse aprendizado eu poderia também, tipo, compartilhar, né, com empresas, por exemplo, aqui, porque a gente vê também é, que as empresas, às vezes, não gerenciam bem suas empresas, assim, no nível mais executivo, e existem assim tantas práticas interessantes que poderiam ajudar tanto, sabe? E eu também vejo isso no Brasil, assim, Uhum. um improviso muito grande, né? As pessoas sentam junto, vamos fazer as coisas acontecerem, e aí às vezes faz, às vezes até bem feito, mas se tivesse ali um pouco mais lapidado, os efeitos iam ser muito melhores, ia ser bem efetivo. Então, aprendi muito, né? E também essa questão de é, essas decisões que a gente tomou, né, a questão é, de uma visão de mundo, né, interessante. Então, assim, o aprendizado é fenomenal. E eu sugiro que quem queira ir para esse caminho, que, que, que tente mesmo, porque é um aprendizado de vida, sabe? Além de você ajudar uma instituição, né, que é o PMI, que ajuda tanta gente. E eu gostei tanto que agora eu estou no board do Agile Alliance, que é Ah, que é uma legal. entidade também internacional, né? Ela foi criada junto com o Manifesto Ágil, com o propósito, né, de disseminar as práticas ágeis. É, é, é agnóstica, né, como a gente fala, não tem certificação, não tem metodologia, abraça todas que tiverem, mas ela fomenta, né, esse conhecimento. Aí eu fui convidada para submeter no ano passado, aí submeti meu currículo e também passei por um processo, né, e agora estou lá. Estou também atuando com esse grupo, que é um grupo bem interessante também. Muito bacana. É uma baita experiência, né? Poder participar e contribuir muito para o desenvolvimento da Exato, profissão, né? exatamente. Isso é muito Isso que é legal. legal. A gente podia seguir aqui ainda por muito tempo. Eu sempre falo que para mim é um baita aprendizado com cada Hum, convidado que eu tenho aqui, a sorte de conversar no Capital Projects Podcast. E eu sempre peço para o convidado, né, no final, deixar as suas dicas. O profissional que está nos ouvindo, que quer se desenvolver, principalmente no tema de hoje, gestão de programas, por onde começar, onde buscar, como que ele pode se tornar um melhor gestor ou gestora tá. de programas. Bom, ainda não existe muito curso no Brasil, né? Mas existe alguns cursos que você pode fazer online, eu já vi. Mas geralmente esses cursos são muito focados a fazer uma certificação. Mas ali você já aprende muita coisa, aprende as práticas, etc, né? Eu sugiro ler
esses dois manuais que eu falei, né? O do PMI, que é o de programa, e o do MSP, da Axelos. Eu sugiro também, tem um livro que eu gosto muito do Michel Terry. Ele escreveu um livro sobre programas que eu acho o melhor do mundo, esse livro, e é o mais lido no mundo todo. Ele faz parte do PMI, né? É um profissional que está no LinkedIn, quem quiser vai, né, tenta se conectar com ele conhece bastante essa área. Eu sugiro conhecer o meu Canvas, porque Uhum. e a gente quer lançar em breve um curso também para poder, né, tipo disseminar essas práticas, e eu sugiro aplicar, né? Eu acho que ah, muita gente pode aplicar esse conhecimento e às vezes perde a oportunidade, que nem eu falei, está gerenciando como se fosse um projeto ou assim não conhece essas práticas, né? Então, acho interessante conhecer as práticas e depois aplicar, porque é na experiência que a gente adquire a maestria, né? A gente faz bem fazendo. Se for só na teoria também não vai adiantar muito não. Então, sugiro isso aí, começar a fazer. Eu acho que tem áreas que são muito adequadas a utilizar os programas. Eu diria que organismos internacionais, usa muito programas, né? Então o PNUD, a, a ONU, né? Os bancos em fomento usam muito programas, assim, eles têm programas, eles não usam metodologias, não administram como um programa, mas eles têm programas, é da natureza. Também em governo tem muito programas, e as grandes empresas têm muitos programas. Não sei se vocês sabem que a Embraer ganhou um prêmio, né, de um programa. O melhor projeto do ano é um programa que eles administram muito bem, por sinal, mas, e o Exército também administra muito bem esses programas. São duas experiências interessantes que vocês podem também, é, né, tipo, buscar conhecer mais, entrar em contato, de repente você trazer, André, para o pessoal explicar o Uhum. que eles fazem, porque são dois cases bastante interessantes para, né, a gente conhecer e já maduro, né? Coisas de anos já, que já está bem madura, bem sedimentada, É. com a cultura já mais entranhada. Então é isso, a sugestão. Muito bom. Esse da Embraer eu já contei aqui com o Edi Newton, foi Esse eu muito não vi, legal, tem né? que Ele ver esse contou como é podcast. que foi o programa, né, que ganhou o prêmio global do PMI. Do Exército a gente está conversando, tem as É, aprovações internas para acontecer. Você falou aí gestão de é, stakeholders, né? Mas em breve espero poder contar esse case aqui, muito porque é legal. muito legal. Tem muita coisa bacana sendo feita no Exército que vale a pena a gente contar aqui também. Quem sabe esse episódio dá um É. empurrãozinho e a gente consegue ter isso mais cedo, né, dentro da nossa programação. Margarete, muito bom conversar Obrigada. contigo. Realmente é um prazer poder estar com você aqui no Capital Projects Podcast. Já é um desejo de tempos conseguir te trazer aqui agora que a gente conseguiu bater as agendas. Então, muito obrigado pela sua participação e pelas dicas que você deixou aqui para o nosso Obrigada a público. você, obrigada a todos e meus parabéns de novo, porque esse podcast é muito valioso e eu sei que ele consome muito do seu tempo e eu sei que você tem uma agenda muito cheia, mas é muito valioso. Então, meus parabéns e siga em frente. Tem muito que disseminar aí, muito que trazer para a gente ouvir, tá bom? Ah, legal, muito obrigado. Pessoal, mais uma grande aula aqui. Olha que interessante quantos assuntos bons a gente trouxe, a complexidade de a gente conseguir gerir bem os nossos programas, cuidar da inter-relação entre os projetos, o balanceamento dos diversos stakeholders, olhar o benefício conjunto, que vai nos trazer muito mais benefícios do que se eu olhar os resultados isolados. Então, tudo isso traz um nível de complexidade muito alto, como nós falamos, mas também é uma escada dentro da carreira do gerente de projetos, programas, portfólios, o quanto a gente pode aumentar o nosso escopo de atuação. E o bacana é que isso aumenta os impactos positivos que a gente pode gerar através do nosso trabalho, claro, junto com as equipes que participam aí do desenvolvimento dos projetos. E aqui
fazendo esses paralelos todos para a área pública, que é onde a Margarete atua com maestria nos últimos anos, com todas as dificuldades que existem, mas também o impacto ele é potencializado. A hora que você entrega um programa de sucesso para a sociedade, você tem um benefício distribuído ali para a população, então isso também é muito gratificante, muito legal. Precisamos de políticas claras, precisamos de uma governança clara, independente se eu estou no público ou no privado, como é que vai funcionar a gestão daquele programa, quais são os indicadores que a gente vai aprender a usar, porque a Margarete falou, olha, não tem receita pronta, é isso aqui que funciona, a gente tem que construir de acordo com o programa em si. Então, tudo isso trouxe aí valiosos aprendizados para o nosso público. Quem está mais atento no videocast vai ver que o fundo mudou um pouquinho, a gente lidou com os riscos da tecnologia, começou a gravação num dia, terminou no outro, mas vocês viram que o conteúdo saiu aí perfeito. Então, não reparem as medidas mitigatórias que a gente teve que usar aqui, não prejudicamos o conteúdo, que é o mais importante. Quero agradecer, como sempre, né, a todos os membros que participam aqui do nosso canal, contribuindo todos os meses. Se você ouve, curte o nosso conteúdo, mas ainda não é membro, eu sempre lembro que tem o link do Catarse aqui em cada episódio, você pode se associar a partir de R$5 por mês, ajuda a manter esse programa no ar. Também agradecer aos nossos parceiros, a GSUP Nexus e ao Teams Ideas by Prosper, que estão conosco aqui, suportando o nosso programa, fazendo com que ele chegue cada vez mais longe. E agradecer, claro, a você que chegou aqui até o final do nosso episódio e dizer que, assim como sempre, eu espero você na semana que vem para mais um papo aqui no Capital Projects Podcast. Um grande abraço e até a próxima.